E aí, torcedor alvinegro, chegou aquele momento em que o coração bate mais forte e os bastidores começam a ferver. O dia de hoje promete ser absolutamente decisivo para o Botafogo em relação a duas negociações que estão chamando atenção não só aqui mas em todo o cenário do futebol nacional. Tem conversa avançada, expectativa no ar e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Quem tá ligado no que vem rolando nas últimas horas sabe que a negociação envolvendo o volante Danilo, que surgiu com destaque no Palmeiras, já está em estágio final. O jogador, que hoje pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra, está com tudo praticamente certo para se tornar o novo reforço do Glorioso. O que falta agora são aqueles últimos detalhes burocráticos que sempre atrasam um pouco o processo, mas a confiança é de que ele já esteja muito próximo de vestir a camisa da Estrela Solitária. E não para por aí. Enquanto essa situação do Danilo caminha para uma definição, tem outro nome que vem movimentando bastante os bastidores: Gonçalo. A expectativa é de que entre hoje e amanhã a negociação envolvendo o atacante também tenha um desfecho. A diretoria segue otimista, mas como todo mundo já aprendeu nesse mundo da bola, o futebol é dinâmico demais. Uma reviravolta pode acontecer de uma hora para outra. Ainda assim, tudo indica que essas duas conversas estão realmente muito próximas de se concretizarem, o que pode representar um salto de qualidade no elenco botafoguense. Na madrugada surgiram mais informações quentes a respeito do Danilo. O volante está sendo tratado como prioridade no projeto atual do Botafogo e, segundo as últimas atualizações, os valores da negociação giram em torno de 22 milhões de euros, somando bônus, metas e o valor fixo. Traduzindo isso para o real, estamos falando de algo em torno de 120 milhões de reais, uma das maiores movimentações financeiras da história recente do clube. O contrato deve ser válido por 4 anos e, detalhe importante, não há qualquer tipo de cláusula que obrigue o clube a negociá-lo futuramente com o Lyon, como muitos chegaram a especular. E por que isso é relevante? Porque nos bastidores a relação entre John Textor e o clube francês está estremecida. Informações vindas da imprensa europeia, especialmente da França, apontam que o relacionamento entre Textor e a diretoria do Lyon está longe de ser harmonioso. Ao mesmo tempo, o elo com o Olympiacos da Grécia parece estar cada vez mais sólido. E isso não é só papo de bastidor, não. Esta já é a terceira negociação entre Botafogo e o clube grego. Tivemos o Igor Jesus, depois o Jair e agora com o Danilo vindo no sentido inverso. Dá para ver que essa parceria está rendendo. O que impressiona é que o Danilo não é qualquer jogador. Estamos falando de um nome que foi convocado para a seleção brasileira, campeão pelo Palmeiras, com passagem forte pelo futebol europeu e ainda em idade jovem. A reação da torcida palmeirense nas redes sociais não deixa dúvidas: eles estão inconformados com a possibilidade de ver o volante vestindo a camisa de outro clube brasileiro que não seja o próprio Palmeiras. Muitos acreditavam que, caso Danilo voltasse ao Brasil, seria para jogar no Allianz Parque, mas o Botafogo apareceu com força, mostrou projeto, mostrou ambição e principalmente colocou dinheiro na mesa. E isso tem feito a diferença. A diretoria do Glorioso vem se movimentando nos bastidores com inteligência, sabendo onde atacar, e ao que tudo indica, essa janela de transferências pode marcar uma virada de chave para o clube em termos de competitividade nacional. Agora, sobre o Gonçalo, a situação ainda exige um pouco mais de cautela. Apesar do otimismo nos bastidores, ainda existem alguns detalhes a serem resolvidos com a equipe do Feyenoord, que vê o jogador como uma espécie de substituto para Igor Paixão, aquele mesmo revelado pelo Coritiba, que hoje é ídolo na equipe holandesa. O Gonçalo tem um estilo diferente, mas pode cumprir uma função semelhante, o que faz dele uma peça estratégica para o time europeu. O que o Botafogo quer, na verdade, é acelerar essa negociação e tentar resolver tudo quanto antes. Há inclusive uma possibilidade interessante de envolver o nome do Cauê nessa história. O atacante tem contrato se encerrando em breve e já pode, em questão de meses, assinar um pré-contrato com qualquer clube europeu. Com isso, o Botafogo tenta antecipar sua saída para não perder o atleta de graça e, em troca, facilitar a chegada do Gonçalo. Seria uma composição interessante que atende aos interesses de todos os lados. Mas, como sempre, é preciso cautela, porque no futebol, enquanto a caneta não assina o papel, nada está fechado. Essa movimentação mostra como o clube vem sendo agressivo e estratégico no mercado. A busca não é só por quantidade, mas por qualidade. Danilo, se realmente fechar, é um nome que eleva o patamar do elenco. É aquele tipo de contratação que sacode o mercado e mostra que o Botafogo quer brigar de verdade pelo título.
Já o Gonçalo, apesar de ser visto por muitos torcedores como uma aposta, é um jogador que agrada bastante quem acompanha futebol de perto. Tem características diferentes, pode oferecer alternativas ao sistema ofensivo do time e chega com vontade de mostrar serviço. O que mais impressiona é o quanto o Botafogo mudou sua postura nos últimos anos. Saímos de um clube que lutava contra o rebaixamento para um projeto que mira alto, que quer disputar títulos, que busca jogadores de peso. Isso tudo, claro, alimenta o sonho do torcedor, que volta a se sentir representado. Enquanto isso, o Campeonato Brasileiro segue a todo vapor e a rodada mais recente foi marcada por algumas surpresas. 3 partidas não aconteceram: Atlético Mineiro contra o Sport, Bahia contra o Internacional e Juventude contra o Vasco da Gama. Nos jogos que rolaram tivemos empate entre Palmeiras e Mirassol, vitória importante do Corinthians fora de casa sobre o Ceará por 1-0 e o Santos surpreendendo o Flamengo também com 1-0 no placar. O nosso Botafogo ficou no empate contra o Vitória. O Bragantino, por sua vez, empatou em casa com o São Paulo e o único time do G6 que venceu na rodada foi o Cruzeiro, que agora assume a liderança provisória do Brasileirão. E olha, é impressionante o que o Leonardo Jardim vem fazendo com esse elenco do Cruzeiro. Na minha visão, um grupo tecnicamente limitado, mas com organização e comprometimento, o time mineiro vem conseguindo resultados consistentes. Com a vitória, chegou aos 30 pontos em 14 jogos e lidera a competição. Logo atrás vem o Flamengo com 27, seguido pelo Bragantino também com 27, o Bahia com 24, o Palmeiras com 23 e fechando o G6 o nosso glorioso com 22 pontos. São 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas até aqui. O Botafogo marcou 16 gols e sofreu apenas 7, o que dá um saldo positivo de 9. Vale destacar que o time tem hoje a segunda melhor defesa do campeonato, ficando atrás apenas do Flamengo, que sofreu 5 gols até agora. E já tem mais bola rolando na próxima rodada, que começa amanhã. A 15ª rodada promete esquentar ainda mais a disputa na parte de cima da tabela. Vamos ter Fortaleza contra Bahia, Vasco da Gama recebendo o Grêmio, Mirassol enfrentando o Santos, São Paulo jogando contra o Corinthians em Clássico Paulista, Internacional e Ceará, Vitória e Bragantino, Cruzeiro contra Juventude, nosso Botafogo jogando fora de casa contra o Sport, Palmeiras encarando o Atlético Mineiro e, para fechar, o Clássico Carioca entre Flamengo e Fluminense, o tradicional Fla-Flu. O duelo entre Flamengo e Fluminense tem tudo para ser eletrizante, ainda mais com o time rubro-negro na briga direta pela liderança. O Cruzeiro tem um confronto teoricamente mais tranquilo dentro de casa, enquanto o Bragantino vai até Salvador para encarar o Vitória, jogo sempre complicado no Barradão. Já o nosso compromisso contra o Sport promete ser daqueles duros, mas com chances reais de vitória, ainda mais considerando o bom desempenho que o time vem tendo fora do estádio Newton Santos. Conquistar 3 vitórias consecutivas como visitante seria um feito importante e daria ainda mais moral para seguir firme no sonho do tetracampeonato nacional. É isso que o torcedor quer ver, um Botafogo competitivo, ousado, acreditando até o fim. E com essas movimentações de mercado, o elenco pode ganhar um fôlego novo justamente no momento mais decisivo da temporada. A torcida está ligada, a expectativa é grande e o sentimento é de que algo especial está sendo construído. Agora é aguardar, acompanhar cada detalhe e torcer para que essas negociações realmente se concretizem. Porque se Danilo e Gonçalo chegarem, o Botafogo definitivamente sobe de patamar. Além dessas movimentações no mercado, a realidade do Botafogo dentro de campo também segue ganhando forma e revelando o tamanho do desafio que o clube tem pela frente. A disputa no Campeonato Brasileiro está cada vez mais acirrada e o grupo do Glorioso sabe muito bem que cada ponto conquistado faz diferença na briga por uma vaga entre os líderes. A defesa sólida, que sofreu apenas 7 gols até agora, é um dos grandes trunfos do time, mostrando organização e força na marcação, algo que sem dúvida contribui para a confiança da equipe dentro de campo. São poucos times que conseguem se impor assim no Brasileirão, e isso reflete a dedicação do treinador, dos jogadores e da comissão técnica, que vem se adaptando às adversidades e buscando soluções táticas para manter o padrão competitivo. Outro ponto importante que chama a atenção é o equilíbrio que o time vem apresentando na competição. Com 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, o Botafogo tem conseguido somar pontos importantes mesmo quando o desempenho não é dos melhores. Isso demonstra maturidade e capacidade de superação, características fundamentais para quem quer brigar pelo título ou uma vaga direta na Libertadores.
É aquele tipo de elenco que não se abala com os percalços, que sabe quando é preciso segurar o resultado e ao mesmo tempo quando deve acelerar para buscar a vitória. Essa versatilidade pode fazer a diferença nas fases decisivas. Falando em elenco, a chegada dos possíveis reforços vem para dar ainda mais opções ao treinador. Danilo, com toda a sua experiência internacional e bagagem na seleção brasileira, chega para agregar não apenas em campo, mas no vestiário, com sua liderança e postura profissional. Jogadores como ele costumam elevar o nível dos que estão ao redor, além de passarem confiança para a torcida e para o clube em geral. Já Gonçalo, apesar de ser uma aposta, traz consigo um perfil diferente, mais técnico e ousado, podendo ser uma carta na manga para quebrar defesas adversárias, principalmente quando o jogo exigir criatividade e velocidade. O Botafogo, ao apostar nesses dois perfis distintos, mostra que quer construir um time equilibrado, capaz de se adaptar a diferentes situações dentro das partidas. Enquanto a expectativa pelos reforços cresce, o clube também segue focado na formação e valorização dos jovens talentos da base. O Botafogo tem mostrado que entende a importância de investir na revelação de jogadores que possam somar ao grupo principal e, quem sabe, render frutos para o futuro. Isso cria um ambiente saudável dentro do clube, onde a competição por vagas no time titular é constante e todos sabem que precisam estar prontos para quando a oportunidade chegar. Essa filosofia ajuda a manter o elenco sempre motivado e competitivo. Não dá para falar de Botafogo sem mencionar o torcedor, que tem acompanhado cada passo do clube com um misto de esperança e ansiedade. A torcida, que viveu momentos difíceis nos últimos anos, agora começa a sentir um novo ar, uma nova perspectiva. Ver nomes de peso chegando, ver o time brigando lá em cima na tabela, ver a defesa sólida, tudo isso reacende aquela paixão que todo alvinegro carrega no peito. É esse combustível que move o clube e que pode fazer a diferença nos momentos mais difíceis da temporada. O apoio da torcida, mesmo nas horas complicadas, é fundamental para que o time siga firme e focado em seus objetivos. Falando um pouco do cenário geral do Campeonato Brasileiro, a disputa segue intensa e cheia de surpresas. O Cruzeiro, com seu trabalho consistente, está liderando a competição, mostrando que organização e planejamento podem superar limitações técnicas. O Flamengo, que vem logo atrás, promete não facilitar, assim como o Bragantino, Bahia e Palmeiras, que seguem firmes na briga. E é nesse contexto que o Botafogo precisa se manter firme, aproveitando as oportunidades e buscando pontos em todas as partidas. O campeonato é longo, mas cada rodada pode ser decisiva para definir quem vai ficar para trás e quem vai brigar pelo título. A próxima rodada promete fortes emoções, com confrontos que colocam frente a frente times tradicionais e outros que vêm se destacando. A disputa pelo G6 e pelas primeiras colocações está cada vez mais acirrada. O clássico Fla-Flu, por exemplo, é sempre um jogo que mexe com o coração do torcedor, independentemente da fase que os times estejam vivendo. Para o Botafogo, o desafio de encarar o Sport fora de casa é uma chance de mostrar força e continuar sua sequência positiva longe do Newton Santos, o que pode ser fundamental para manter vivo o sonho do título. O Palmeiras, por sua vez, encara o Atlético Mineiro em um duelo que promete ser tenso e disputado, principalmente por ambos os times estarem entre os principais candidatos ao título. Essas partidas são sempre carregadas de emoção, equilíbrio e jogadas que fazem a diferença no resultado final. Quem conseguir controlar o ritmo do jogo e aproveitar as oportunidades certamente sairá vencedor. O Botafogo, observando esses confrontos, sabe que precisa manter o foco total para não deixar pontos escaparem nos próximos jogos. No cenário internacional, o futebol europeu segue sendo uma referência, mas cada vez mais o Brasileirão tem mostrado sua força, revelando jogadores talentosos e atraindo investimentos importantes. A janela de transferências é um momento crucial para os clubes brasileiros, que precisam fazer boas escolhas para reforçar seus elencos sem perder a identidade e o equilíbrio financeiro. O Botafogo tem mostrado que está atento a isso, buscando nomes que possam fazer a diferença de imediato, mas sem perder a visão de longo prazo. É interessante observar como as negociações envolvendo o clube inglês Nottingham Forest, o Olympiacos e o Lyon mostram uma dinâmica moderna do futebol, onde alianças, interesses e estratégias se entrelaçam para formar negócios que podem impactar diretamente o desempenho das equipes. O Botafogo, ao se inserir nesse contexto, demonstra ambição e capacidade de competir com clubes de grande porte, algo que poucos times brasileiros conseguem atualmente. Voltando para o campo, a qualidade técnica e tática do time do Botafogo tem sido um dos grandes trunfos.
A equipe vem conseguindo controlar jogos, pressionar os adversários e explorar seus pontos fortes como a defesa sólida e as transições rápidas para o ataque. A valorização dos jogadores que já estavam no elenco combinada com a chegada dos novos reforços cria uma expectativa enorme para o que vem pela frente. Os torcedores cada vez mais confiantes acompanham com atenção e entusiasmo, fazendo da arquibancada e das redes sociais verdadeiros termômetros da paixão alvinegra. A temporada ainda é longa e as emoções prometem ser intensas. O Botafogo está em um momento decisivo onde cada decisão dentro e fora de campo pode definir o rumo da equipe. A diretoria trabalha para entregar os reforços necessários, o elenco se prepara para os desafios e a torcida segue firme acreditando e apoiando. A soma desses elementos cria um cenário de muita expectativa onde o Botafogo pode surpreender e alcançar resultados que muitos consideravam impossíveis há pouco tempo. É claro que nada está garantido e o futebol é imprevisível. As negociações podem mudar, lesões podem acontecer, o rendimento pode oscilar. Mas é justamente essa incerteza que faz o esporte ser tão apaixonante. O que importa é que o Botafogo está no caminho certo, mostrando força e buscando escrever um novo capítulo em sua história com ambição, planejamento e respeito pela torcida. Enquanto isso, a rotina dos treinos segue intensa, com o elenco focado em corrigir erros, aprimorar jogadas e fortalecer o espírito coletivo. A preparação física, tática e mental é fundamental para manter o time competitivo, principalmente quando os jogos começam a se acumular e a pressão aumenta. O comando técnico tem trabalhado para extrair o máximo dos atletas, aproveitando as qualidades individuais e criando um sistema de jogo eficiente e dinâmico. Os próximos dias serão fundamentais para o Botafogo. Além das negociações que podem trazer reforços decisivos, o time terá que mostrar sua força dentro de campo para seguir firme na disputa pelo título. O torcedor, como sempre, estará ao lado apoiando e acreditando. Afinal, o futebol é isso: emoção, paixão e esperança. E o Botafogo está pronto para dar mais um passo rumo à glória. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. Após o rebaixamento inesperado do Lyon na última temporada, rumores começam a tomar conta do mercado da bola, e o nome de Thiago Almada surge com força na lista de possíveis reforços do Botafogo para a próxima temporada. O jovem meia argentino, que estava emprestado ao clube francês, pode estar de volta ao futebol brasileiro mais cedo do que muitos imaginavam, dando um novo fôlego ao glorioso. Almada, que desde cedo demonstrou grande talento e uma capacidade técnica diferenciada, vinha ganhando espaço na Europa, mas com o revés do Lyon, a situação pode mudar drasticamente. Fontes próximas ao Botafogo indicam que a diretoria já começou a monitorar o cenário para tentar viabilizar o retorno do atleta, aproveitando o momento turbulento vivido pelo clube francês. A possibilidade de Almada regressar ao Brasil é vista com bons olhos tanto pela equipe técnica quanto pela torcida, que aguarda ansiosamente por reforços que possam elevar o nível do time e ajudar na briga por títulos. O meia, que é conhecido por sua habilidade de criação e visão de jogo, poderia encaixar perfeitamente no esquema do Botafogo, trazendo mais dinâmica e qualidade ao meio-campo. Além disso, o rebaixamento do Lyon tem gerado uma grande reestruturação no elenco francês, com muitos jogadores sendo especulados no mercado, e Almada pode ser um dos que buscam novos rumos para manter seu crescimento na carreira. O Botafogo, atento a essa janela de oportunidades, pode se beneficiar desse cenário para buscar um atleta de alto nível que está familiarizado com a estrutura do clube, já que sua passagem pelo time carioca foi marcada por grandes atuações e boa adaptação. A negociação ainda é um mistério, mas a torcida não esconde a expectativa de ver Almada novamente com a camisa alvinegra, como um símbolo da reconstrução do clube rumo a voos maiores. Caso o negócio se concretize, o Botafogo ganha não apenas um reforço de peso, mas também um jogador jovem, com potencial para crescer e se valorizar ainda mais no futebol nacional e internacional. A volta de Almada pode representar uma nova era para o clube, que precisa urgentemente de talentos que ajudem a reerguer sua imagem e competitividade no cenário brasileiro. Enquanto isso, o mercado segue movimentado, e a janela de transferências promete fortes emoções, com o nome de Almada sendo um dos principais burburinhos entre torcedores, jornalistas e agentes.
Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa possível novela que pode colocar o Botafogo de volta aos holofotes, embalado pelo retorno de um talento que sabe o que é vestir a camisa e conquistar respeito dentro de campo. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.